Sua Bíblia, já falei 10 minutos. Abra a sua Bíblia sem perda de tempo. Em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo. Capítulo número 2. Versículo de número 11 em diante. Eu vou chegar mais para cá que eu estou meio longe. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 11. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. E de já, quando você abre aí, Êxodo, capítulo 2, versículo de número 11 em diante, eu quero agradecer a todos que são inscritos no canal. Você que é novo inscrito no canal, chegou agora, está fresquinho. Está gatinhando aqui no nosso canal, seja bem-vindo, você e sua casa, sua família, que você seja abençoado pelas nossas lives. Você que chega curtindo. Por quê? Porque quando você curte, o YouTube entende que você está gostando do canal. E aí, recomenda nossos vídeos para outras pessoas que automaticamente chega aqui também e começa a orar. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo número 2, versículo de número 11 em diante, tá bem? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou às suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma banda, a outra banda, e vendo que ninguém o alivia ou havia, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que fere o teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tá bem, gente? É uma palavra bastante conhecida, a história de Moisés é maravilhosa. Se você pegar aí o capítulo de número 2, desde o princípio, você vai ver a forma como Moisés recebeu o livramento, né? Desde lá de trás, né? Moisés recebe livramento aí, dentro da água, né? A mãe esconde Moisés. Vou te dar só um pouquinho do contexto, porque essa história é bem conhecida, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então percebe, a mãe de Moisés, Joquebede, com seu pai Arão, visto que Faraó estava matando as crianças, eles agora escondendo Moisés e não podendo mais esconder Moisés, eles colocam Moisés dentro do cestinho e colocam entre os juncos. E Miriam, sua irmã, vai vigiando Moisés. Eu já preguei essa palavra e ela é maravilhosa de se pregar, porque Miriam é realmente o símbolo do Espírito Santo, que ficou ali de olho em Moisés, né? E a gente sabe que Deus, na figura aí da própria mãe, né? E o cestinho aí, que é essa cobertura, né? Essa proteção. Então nós sabemos pela palavra de Deus que foi propósito de Deus guardar Moisés para aquele tempo. O tempo que chegaria na frente e que precisaria de alguém com sangue militar, né? Alguém que verdadeiramente tivesse aí a coragem, né? Um espírito de guerreiro. Embora ele fosse criado dentro do Egito, mas toda a cultura egípcia, eles treinavam, né, os seus guerreiros. E Moisés certamente foi treinado dentro do Egito como um dos guerreiros do Egito. Então percebe que, se você abrir a Bíblia, para a gente ficar um pouco mais completo, se
Se você abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e o versículo de número 20, diz assim: neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. E foi criado na casa de seu pai. E o 21 diz: e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto que quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, em um sarçal. Isto aqui nós vemos o apóstolo Estevão falando sobre Moisés. Lá na frente, veja em Atos dos Apóstolos, já na nova aliança, Estevão dando testemunho de Moisés, que embora fosse criado com toda a cultura do Egito, ciência do Egito, ele foi praticamente alguém que entendia tudo sobre o Egito. E ao chegar aos 40 anos, talvez você possa dizer: pastora, 40 anos já era para Moisés ter sido maduro. Agora percebe que Moisés tem no coração de ir visitar os seus irmãos em Israel. Obrigado, os irmãos do chat. Aos seus irmãos em Israel. Já corria nas veias de Moisés o sangue patriota. Moisés era hebreu. Embora fosse criado no Egito como filho da filha de Faraó, ele era filho de pais hebreus, da linhagem de Levi, cujo havia uma promessa de Deus sobre eles. Percebe uma coisa? Os levitas era quem cuidava do sacerdócio. Era eles que mantinham o tabernáculo. Então Moisés já trazia em si o sangue hebreu. Ele nasceu de família hebreia, da casa de Levi. Olha o começo da Bíblia aí no capítulo 2. E foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Era família cuja promessa de Deus estava sobre eles. Era a família de Levi. Moisés era filho de Joquebede e Arão. Então percebe que Moisés tinha, embora não entendesse o que estava acontecendo, porque Faraó estava acabando com as crianças, exterminando as crianças. Percebe que o adversário sempre trabalhou lá atrás e ele ainda vai continuar trabalhando hoje. Ele é diabo. Então pensa como Deus usou a estratégia para trazer livramento a Moisés, que futuramente seria um grande homem com atitudes, com coragem,
e com treinamento militar para trazer livramento ao povo de Israel no Egito. Então veja o processo que Deus permitiu Moisés passar. O Senhor permitiu acontecer tantas coisas e deu livramento a Moisés. Tantas crianças naquela época morreram. Tantas crianças naquela época foram exterminadas. E o Senhor aprova e guardar Moisés com uma função. Deus guardou Moisés com um objetivo, com uma função. Ele era, nas mãos de Deus, o instrumento. Moisés era nas mãos de Deus o instrumento de livramento para Israel. Por amor à aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Era a promessa de Deus a Abraão, Isaac e Jacó. E por amor ao povo de Israel, Deus preserva Moisés e coloca Moisés para receber livramento dentro da casa de Faraó. Eita Jesus! Vai entender as formas como Deus trabalha. Deus coloca Moisés aos cuidados da filha de Faraó. Você está pensando que Deus é gente? Que Deus é menino? Você está pensando que Deus não trabalha? Ai, meu Deus! Com a cabeça de Deus, não. É com a minha cabeça que Ele trabalha, com a sua, não. Não. Deus trabalha segundo os seus propósitos, os seus desejos, os seus objetivos, porque Deus vê lá na frente. Enquanto você vê o que está vendo agora, enquanto você está vendo agora o que está diante do teu nariz, diante dos teus olhos, papai já viu lá na frente. Eita glória! E esse menino, que ainda é bebê, vai para casa de Faraó. Eu estou te dando todo um contexto para chegar aqui. Porque você não vai poder dizer, pastor, falou heresia. Eu estou falando dele aqui atrás. Não estou te dando versículo isolado, não. Era lá. Foi criado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. Diante eu vejo Estevão dizendo, olha, Moisés recebeu o livramento das águas. Teve esse nome porque foi tirado das águas. Foi criado dentro da casa de Faraó, em toda a ciência do Egito. Ele era alguém de palavra firme e de obras. Pera lá. Não basta apenas ter palavra, tem que ter obra. Pera lá. Pera lá, senão fica feio. Pera aí. Pera lá, que quem está falando aqui é Estevão, é Atos dos Apóstolos. E Moisés, versículo 22 do capítulo 7 de Atos. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés era poderoso nas suas palavras e em obras. Vale a pena. Vale a pena entender aqui o que é que Estevão está falando de Moisés. Lá, há muitos anos na frente, já é a nova aliança. Já é a nova aliança. Ele foi criado, foi treinado dentro do Egito, foi proposital. Foi proposital. Foi Deus que preparou, foi Deus que permitiu. Foi proposital. Moisés ir para dentro da casa de Faraó. Foi proposital. Foi Deus que permitiu. Porque aprove Deus. Aprove Deus levantar um libertador para Israel. Aprove Deus, que já sabia o que estava acontecendo, ou o que ia acontecer. Lá na frente, Deus levanta Moisés. E interessante que eu quero que você aprenda comigo, e eu também estou aprendendo com o Espírito Santo, que Deus permite Moisés ser criado dentro do Egito, sendo hebreu. Deus oculta aos olhos de Faraó. Você está entendendo? Deus guarda um segredo com a casa
de Levi, Arão e Joquebede. E Miriam, que automaticamente viu o que aconteceu. Por quê? Porque Deus certamente faria Moisés, no determinado tempo, na determinada hora, voltar ao Egito. Voltar ao Egito. E voltar ao Egito só se tiver verdadeiramente preparado, conhecendo as astúcias do Egito, sabendo tudo que é feito dentro do Egito. Não se arrisca a voltar ao Egito. Não. Se não for um plano de Deus, não vai não. Estevão está dizendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, que Moisés, aos 40 anos, Moisés agora sente o desejo, a vontade, é patriota, vou dizer, falar o quê? Corria no sangue, estava nas veias, estava no sangue de Moisés. Ele era hebreu, mesmo que vivendo no Egito, ele era hebreu. Ele aprove ir para ver como é que estava o povo. Foi lá, seus parentes. E ao ir lá para saber como é que estavam os seus irmãos, ele vê um hebreu e um egípcio. Agora eu vou entrar na palavra que eu preguei, que eu abri, que eu li. Ele vê um egípcio e um hebreu. E o egípcio estava, no hebreu. Estava, no hebreu. Por aí, você já vai vendo que Moisés não aceitou ver alguém da sua linhagem hebreia, sendo maltratado pelo egípcio. Moisés não aceitou. Assim como eu não aceito, assim como você não aceita, o filho de Satanás espancar ou maltratar o filho ou os filhos de Deus. Nossa casa não é aqui. Este mundo não nos pertence, ou nós não pertencemos a este mundo. Nós somos forasteiros na terra. Somos forasteiros. Somos estrangeiros nessa terra. Estamos aqui para defender a linhagem do céu. Não vamos aceitar nenhum egípcio, filho de Satanás, maltratar, caluniar, matar essa pessoa espiritualmente, matar com a língua. Eita, porque não tem coisa que mata, que mais mata hoje. Falo mesmo. Olha aqui. Só que Moisés não era, Moisés não era egípcio. Pera lá, Moisés era hebreu. Corria no sangue de Moisés. Eita glória. Corria no sangue de Moisés. Falo mesmo. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando a Bíblia. Se não gosta de Bíblia, para outro canal. Estou falando a Bíblia. Moisés disse: eu vou lá ver meu povo, minha gente. Eu estou no Egito, mas eu não sou daqui. Eu vou lá ver meu povo, ver como é que eles estão. Porque Moisés tinha o sangue hebreu. Talvez a maldade que o egípcio está fazendo com o próximo não te doa. Não machuque você, porque você não é patriota. Talvez a ruindade que o egípcio está fazendo com o hebreu, talvez pode não mexer com você. Mas quem tem sangue hebreu na veia,
Quem tem o patriotismo na veia jamais vai aceitar. Pera lá. Eu estou te falando a palavra. Eu estou te falando a Bíblia. Desculpa lá. Moisés foi preocupado de ver como é que o povo estava. E chega, vê o egípcio espancando o hebreu. Ele não aceitou. Ele não aceitou. E eu espero que você também não aceite. Porque Deus olha do céu para a terra e quer encontrar no mínimo alguém que seja ousado e corajoso. Para não aceitar a maldade na terra. Para não aceitar a maldade na terra. Aprove Deus separar Moisés para esse negócio. Ah, por que não separou? Não separou Moisés. Desculpa lá, vai discutir com Deus. Moisés é a pessoa típica. Na tipologia, ele simboliza Jesus. Que jamais vai aceitar Satanás destruir alguém que verdadeiramente é hebreu. Moisés é o tipo de Cristo que intercede. Moisés aos 40 anos, talvez você pode dizer assim, mas ele não era maduro, ele matou. Tem muitas coisas que você faz na sua juventude que você não tem orgulho. Tem muitas coisas que você já fez na sua vida que você não tem orgulho. Eu tenho certeza disso. Estou falando francamente para você. Tem coisas na minha vida que eu não me orgulho de ter feito quando eu estava afastado de Deus. Tem coisas que eu não me orgulho. Mas serviu para as minhas experiências hoje dizer assim, eu não posso errar de novo. Eu não posso fazer de novo. Eu agora visto a camisa, eu sempre vesti. Mas além de ser brasileira, eu sou forasteira nessa terra, eu sou estrangeira nessa terra. Não aceite Satanás brincar. Não aceite Satanás enganar. Não aceite Satanás matar, roubar, destruir. Eu vou estar sempre camuflando as obras dele. Eu vou estar sempre repreendendo as obras dele. Foi para isso que Deus me chamou. Porque lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, a parte B, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eterno e poderoso Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigada. Obrigada. Porque para esse tempo, o Senhor nos levantou. Para esse tempo, o Senhor levantou essa pessoa que está orando comigo. Para esse tempo, o Senhor aprove usar esta pessoa. Papai, para esse tempo, nós não vamos aceitar Satanás escravizar a nação brasileira. Nós não vamos aceitar o filho de Belial, o incircunciso, o que não tem parte com a aliança, o que não tem parte consigo, Senhor. Eita, nós não vamos aceitar esse diabo que há anos escravizou, no coro de Faraó, há anos escravizou o povo de Israel. Esse mesmo espírito maligno também anda tentando escravizar a nação brasileira. Também anda tentando escravizar, Senhor. E ele próprio, Satanás e seus demônios, todos eles, potestade, principado, príncipe das trevas, nas regiões celestiais, batam todo em retirada em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Cobre esta casa com teu sangue. Cobre esta família com teu sangue. Cobre, Senhor, esta pessoa que ora comigo com o teu sangue. Papai, passa o teu sangue nos umbrais, portas e janelas desta casa. Passa o teu sangue, Senhor.
Toca agora. Toca agora, afasta esse espírito maligno que há anos tem acorrentado esta casa. Afasta esses demônios que há anos tem maltratado esta pessoa nos vícios. Tem maltratado esta pessoa, Senhor, na bebida, no cigarro, nas drogas. Pai, esse demônio que tem maltratado esta pessoa, nós não vamos aceitar esse espírito maligno maltratando esta pessoa. Nós não vamos aceitar esse principado, essas potestades que toma posse dessa casa, dessa família, hoje, em o nome de Jesus. Eita glória, Ramandouria, Nassouria, Canturériga. Faz, papai, cair por terra esse principado. Ai, Jesus, dá livramento, Senhor. Esta pessoa que ora comigo esta noite, esta tarde, vai ao encontro dela, destrava tudo que foi travado na justiça. Papai, abre as portas sim para esta casa. Dá livramento, papai, pelo poder do teu nome. Nós oramos, intercedemos, certo da vitória, em o nome de Jesus. Eita, papai, ô glória. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus guarde a sua vida. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem. A bênção da prosperidade, da saúde, do livramento, da cura, da bonança, da alegria. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, chegue agora na tua vida, na tua saúde, na tua casa, em o nome de Jesus. Seja abençoado, abençoada, em o nome de Jesus. Amém, meus amores? Até amanhã, se Deus quiser.